Olá! A gente vai mergulhar hoje numa história que aconteceu numa véspera de Natal, mais de um século atrás, lá na cidadezinha de Calumet, em Michigan. É uma história, assim, bem pesada, sabe? Mistura briga de sindicato, pânico e um mistério que, olha, até hoje ninguém desvendou direito. Vamos lá! Para começar, um número. 59. Esse número, ele tá bem no centro dessa tragédia toda. Sabe o que ele significa? É um número de crianças, 59 crianças, que morreram naquela tarde. E esse número, infelizmente, sobe. O total de vidas perdidas foi de 73. Mães, pais, filhos, filhas, todo mundo. Todos esmagados numa correria desesperada dentro de um salão de festas. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma festa de Natal vira um dos piores desastres da história de Michigan? É isso que a gente vai entender agora. Ok, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. 24 de dezembro de 1913. Calumet, Michigan. É uma cidade de mineração. E o clima? O clima estava tenso, pesado. Mas, por um instante, só por um instante, o que reinava ali era um clima de festa. Aqui a gente consegue ter uma ideia do cenário. Tinha mais de 400 pessoas, muitas crianças, comemorando no segundo andar do Italian Hall. Essa festa era tipo um respiro, sabe? Um alívio no meio de uma greve bem pesada. Só que o lugar tinha um problema gravíssimo. Uma única escada, bem íngreme, que era a única entrada e a única saída. E aí, no meio da festa, uma única palavra ecoa pelo salão e instala o caos. Fogo! Só que tinha um detalhe, não tinha fogo nenhum. O resultado foi devastador. A multidão, em pânico total, correu para aquela única escada. E na correria, as pessoas começaram a tropeçar, a cair, e aquilo virou uma barreira de gente. Em questão de minutos, 73 vidas se foram. Não por causa de fogo, mas por asfixia, por esmagamento. Mas olha, essa tragédia não aconteceu do nada. Para a gente entender por que alguém gritaria fogo num lugar lotado de gente, a gente precisa entender o que estava acontecendo na cidade. A grande greve do cobre, que já se arrastava por 5 meses. A greve tinha começado lá em julho. Os mineiros queriam condições de trabalho melhores, queriam que o sindicato fosse reconhecido. E quando chegou o Natal, a cidade de Calumet estava, assim, rachada ao meio e a um passo da violência explodir. Então o ponto principal era esse. De um lado, estavam os mineiros grevistas, com o sindicato WFM, do outro lado, a chefia poderosa das minas, que tinha o apoio da chamada Citizens Alliance, um grupo de donos de negócios e gente influente que estava determinada a acabar com a greve, não importava como. E isso tudo nos traz de volta para aquela pergunta que não quer calar, a mais sinistra de todas. Quem foi que gritou fogo e causou a morte de tanta gente? Bom, as investigações começaram logo em seguida, e não demorou muito para surgir uma teoria principal que apontava para um lado bem específico. Olha só, numa investigação federal que rolou em 1914, uma coisa muito importante apareceu. 8 testemunhas diferentes, 8, juraram que o homem que gritou fogo usava um broche da Citizens Alliance. A principal suspeita, claro, era de que um provocador antissindicato tinha causado pânico de propósito. E o que aconteceu depois da tragédia foi tão caótico quanto o desastre em si. O luto virou raiva e a violência que estava ali borbulhando na cidade finalmente explodiu de vez. Pensa só na situação. A Citizens Alliance chegou a oferecer uma ajuda em dinheiro, mas as famílias das vítimas se recusaram a aceitar. Elas viam aquele dinheiro como vindo do grupo que elas culpavam pela tragédia. Aí, quando o presidente do sindicato, Charles Moyer, veio a público acusar a aliança, ele foi baleado, sequestrado e colocado à força num trem para fora da cidade. O conflito tinha chegado no seu ponto máximo. Com o passar do tempo, essa história da tragédia acabou virando uma espécie de lenda, muito por causa da famosa letra da música do Woody Guthrie, 1913 Massacre. A música espalhou a ideia de que as portas foram trancadas por fora, prendendo todo mundo lá dentro. Só que, olha, essa história é um dos maiores mitos da história dos Estados Unidos. As evidências são muito claras. As portas do Italian Hall abriam para fora. Existem fotos, as plantas do prédio e os depoimentos da época que confirmam isso. Esse mito das portas provavelmente surgiu muitos anos depois, mas não teve nada a ver com o que realmente aconteceu. Então, como é que essa tragédia é lembrada hoje em dia? O que sobrou daquele dia terrível lá em Calumet? É um legado bem complicado, sabe, que foi mudando com o tempo.
O prédio do Italian Hall, ele ficou de pé por décadas, como uma lembrança sombria do que aconteceu ali. Ele só foi demolido em 1984 e, no lugar, construíram um parque memorial em homenagem às vítimas. Hoje, a única coisa que sobrou do prédio original é o arco de pedra da entrada. Ele continua lá, como uma testemunha silenciosa daquela correria, da greve, da dor de uma comunidade inteira que foi rasgada ao meio mais de um século atrás. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? O desastre do Italian Hall é uma história sobre pânico, sobre perda, mas é também sobre conflito, sobre memória e sobre como os mitos se criam. Ela nos força a pensar, quando os fatos ficam meio borrados pela dor e pela política, que versão da história é a que acaba sendo contada?